Queridos irmãos, graça e paz a todos. Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou passando mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Queridos irmãos, eu tenho aqui um alerta da parte de Deus a você que nos acompanha sempre, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, que Deus possa te abençoar com graça, que Deus possa derramar sobre a tua vida toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu tenho uma preocupação no meu coração quando eu abro a Bíblia Sagrada, porque quando eu abro a minha Bíblia e eu vejo a maneira como muitas pessoas, inclusive muitos irmãos cristãos, não são todos, mas muitos andam, é uma situação preocupante, é uma situação, eu diria, desesperadora. E eu vou te mostrar o porquê aqui na palavra de Deus. Porque muitas pessoas, elas estão vivendo de maneira equivocada. Muitas pessoas, queridos irmãos, o diabo, espiritualmente falando, tem cegado, tem enganado as pessoas. E elas acham, muitas são aquelas que acham que está caminhando rumo à salvação. Só que na verdade a maioria, não é a minoria. A maioria estão caminhando rumo à destruição e não à salvação. Vou te mostrar aqui. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Veja, passar deste mundo para o Pai. Aqui está se falando de despedida. Uma despedida de Cristo, despedindo-se deste mundo, passando deste mundo para o mundo vindouro, passando desta vida para a eternidade. Tendo amado os seus que estavam no mundo. A palavra estavam, ela está se falando do passado. Estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos irmãos, eu vou perguntar a você que vai ouvir esta mensagem. Você deseja ser salvo? Você deseja a sua salvação? Veja que Jesus deixou bem claro. Os dele estavam no mundo. Ou seja, os de Cristo, eles não podem estar no mundo mais. Os de Cristo, eles têm que estar desvinculados ou mortos para o mundo. E têm que estar totalmente em Cristo. Veja que a Bíblia fala que estavam no mundo, amou até o fim. Agora os de Cristo têm que estar mortos para o mundo ou desvinculados do mundo e deve estar totalmente em Cristo Jesus. E assim como Ele nos amou até o fim, está se falando da sua vida física, enquanto Ele estava como um ser humano na terra, em vida humana Ele nos amou até o fim, até passar dessa vida para outra. Assim eu e você temos que amá-lo a tudo e a todos de igual modo como Jesus nos amou até o fim, sem que haja nenhuma sujeira no coração. Vou te mostrar aqui a seguir e você vai se dar conta, porque eu falei no início que muitas pessoas estão equivocadas na presença de Deus. Porque muitas pessoas na presença de Deus, elas estão enganadas, o diabo tem cegado e há muitos caminhando rumo à destruição e acham que está caminhando rumo à salvação. Os de Cristo estavam no mundo, agora os de Cristo não podem estar no mundo. Os de Cristo têm que estar em Cristo e não no mundo, ou seja, não podem ter nada do mundo naqueles que são de Cristo. Se tem alguém que diz estar em Cristo e carrega alguma coisa do mundo consigo, você não está no mundo, você não está em Cristo. Você está nas trevas. Olha o que diz aqui, no mesmo João 13, 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ele está dizendo assim, que quando uma obra se começa na vida de alguém, ou quando alguém começa a passar por um processo de transformação, nem sempre vamos entender a obra no início. Porque normalmente a gente só consegue entender a obra de Deus no fim dela. Porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então quando Deus começa a obra na vida de alguém, normalmente a gente não entende quando ela está no início. Mas quando ela chega no fim, a gente entende o porquê que Cristo estava trabalhando o tempo todo a favor de alguém calado. E muitas vezes as pessoas, elas não percebem isso. Como está trabalhando a teu favor. A favor dos teus planos, dos teus projetos, das tuas orações. E talvez você está inquieto enquanto Cristo está trabalhando a teu favor. Porém, Ele está fazendo a parte dele. Nós também devemos fazer a nossa. Mas enfim, seguindo aqui, no versículo de número 8 diz assim: Disse-lhes Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar,
não tens parte comigo. É aqui que eu queria chegar. Se eu não te lavar. Queridos irmãos, alguém quando toma um banho, alguém quando se banha, como eu costumo falar, vai se lavar simplesmente para se livrar ou para se libertar de uma sujeira, de um mau cheiro, de um odor, né? Assim. Isso quando alguém toma um banho, isso eu estou falando da pessoa física, isso eu estou falando da pessoa humana. Aquele banho serve para libertá-lo, alguém, de uma sujeira. Agora, quando se trata de Cristo, se eu não deixar ser lavado por Ele pelo lado de dentro, não adianta eu me vangloriar dizendo que está em Cristo, que eu não estarei tendo parte com Ele. Ele foi bem claro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Eu vou dizer, ele não está falando aqui da pessoa de fora, está falando da pessoa de dentro, do coração. Então, se alguém tem o coração sujo, como aqui ele não está falando do banho que tomamos, ele está falando do coração. Se alguém tem o coração sujo, olhe para mim. Se você, queridos, que vão ver essa mensagem, carrega dentro de si um sentimento malicioso. Se você tem raiva de alguém, se você tem alguém que é inimigo seu e você tem raiva dele, olhe para mim. Por conta de você ter raiva desse alguém, você não está em Cristo, você está nas trevas. Se você está na presença de Deus e você carrega um sentimento malicioso dentro de si, você não está em Cristo, você está nas trevas. Se você está na presença de Cristo e você está vivendo no pecado, você não está em Cristo, você está nas trevas. Se você está na presença de Cristo e você bebe, você não está em Cristo, você está nas trevas. Se você está na presença de Cristo e você carrega ódio, aliás, tem uma coisa que a maioria, não todos, mas que a maioria dos cristãos de hoje tem ódio no coração, vou dizer, todos eles estão em trevas também, não está na luz. Jesus foi bem claro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se alguém não tem parte com Cristo por estar sujo de coração, então esse alguém está tendo parte com o sujo, com o diabo, com o mundo. Com quem será que você está tendo parte? Cuidado, viu, querido? Jesus foi bem claro: se eu não te lavar, isso aqui é pesado. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Deixa eu perguntar, tu já está limpo? Tu já foi purificado? Tu já foi lavado? Ou tu é mais um que está carregando ódio, malícia, que está carregando o mundo dentro de si? Ou tu é mais um que está andando errado na presença de Deus? Ou tu é mais um que está contaminado? Ou tu é mais um que está na presença de Deus e não risca a faca? Ou tu é mais um que está na presença de Deus e andando com mentira? Aliás, o que tem de cristão mentiroso, e a Bíblia diz, a mentira procede de Satanás. Ele nunca conheceu a verdade, ele é o pai da mentira. Então todo aquele, sem exceção, que está na presença de Deus e andando errado de alguma forma, pregadores que andam batendo na esposa em casa, irmão, está em treva, totalmente em treva. Que anda muitas vezes traindo no adultério e está no altar, também tem treva. Não sou eu que digo, se eu não te lavar. Porque quando você toma banho em casa, as mulheres passam maquiagem, né? Os homens cortam o cabelo, fica todo bonitinho, todo arrumadinho, põe gravata, todo... Fica até um jeito, né, quando toma banho. Mas de que adianta estar bonitinho por fora e estar sujo por dentro? Amém, queridos? Tem que estar limpo pelo lado de dentro. Porque nem todos que tá bonito por fora, tá bonito por dentro. Tem gente que por fora dá até um jeito, mas por dentro tá esquisito. Por dentro tá pior que um sepulcro encaiado, irmãos. Jesus foi bem claro: se eu não te lavar. Agora observa a pessoa que tem o coração puro. Veja a pessoa que foi lavado pelo lado de dentro. Veja a pessoa que se libertou. Veja a pessoa que aceitou Jesus não de palavras, mas com altitude. A pessoa que aceitou Jesus com altitude, com todo o seu coração. Ela tem amor, ela carrega amor dentro de si. Ela não consegue ter raiva de ninguém. Por mais que alguém lá fora lhe odeie, ela vai entender que é o diabo na vida daquele alguém. Ela vai amar a tudo e a todos de igual modo. Alguém que aceitou Jesus de verdade, alguém que está limpo de coração, ama tudo e a todos de igual modo, porque disse aqui no versículo 1 do capítulo 13, ele nos amou de igual modo até o fim, a tudo e a todos. Então, se alguém quer ser salvo, tem que ter o coração limpo e amar a todos de igual modo. Se tu não fala com alguém, irmão, se tu tem raiva de um alguém, se tu tem ódio de um alguém, se tu deseja o mal a alguém, se tu não quer bem a um alguém, independente, por causa desse um erro, por causa dessa uma falha, a tua parte está sendo com sujo, está sendo com as trevas. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado com o coração.
Cuidado que você ouve por em tantos lugares. E quando eu falo de uma falha, se você olhar para aquele jovem rico, foi uma falha que ele cometeu. Uma falha que ele cometeu, ele perdeu a salvação. Ele deixou bem claro quando Jesus perguntou, conhece os mandamentos? Tem honrado o pai e mãe? Ele, tudo isso eu tenho observado. Observava. E aí Jesus disse assim, mas uma coisa te falta. Vende o que tem, dá aos pobres e me segue, terá um tesouro no reino do céu. Uma falha. Por causa dessa uma falha, a Bíblia diz que ele se retirou triste e não fez o que Jesus pediu. Um erro, uma falha, Jesus achou. Jesus foi bem claro para ele, uma coisa te falta. Ou seja, Jesus não falou 2, 3, uma falha. Essa uma falha ele perdeu a salvação. Deixa eu perguntar a você que vai ver esta mensagem. Eu vou me incluir agora. Quantas falhas nós temos? Queridos irmãos, salvação é algo transcendental. Salvação é algo que nunca subiu para o coração do homem. Salvação é algo que homem nenhum conhece. Por isso o dever de andar certo, de errar o mínimo possível. E se possível nem cometer erro, porque tem muitos erros aí que muitos cometem que deveria ser evitado. Pessoas que na igreja há um santinho em casa quebra o pau, fala palavrão. Em casa muitas vezes a pessoa gosta de beber. Em casa gosta de andar com pessoas erradas. Cuidado, viu, queridos? Cuidado. Olha aqui para finalizar. No versículo de número 10, disse assim, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quem já está limpo por dentro, né? Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Vós estáis limpo, ele está falando do coração. Não está falando de lavar os pés. Mas não todos. Por que ele está falando do coração? Olha o versículo 11, finalizando. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Ele não está falando aqui de lavar os pés. Está falando do coração de Judas, que Judas estava sujo de coração. E aquele que estava sujo de coração, o qual era Judas, simplesmente por estar sujo de coração, Jesus disse, nem todos estão limpos. E que sujeira era do coração de Judas? Judas estava de coloio. Judas estava andando ou caminhando com pessoas erradas. Essa foi a falha de Judas. A falha de Judas não foi trair Jesus. Não foi negar Jesus. A falha de Judas foi andar com pessoas erradas e não se arrepender. Por isso o coração dele estava sujo. Quantas pessoas estão andando com outros errados aí? Seguindo pessoas erradas. Está indo por pessoas erradas. E Jesus deixou bem claro. Ele deixou bem claro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Ou seja, o coração de Judas estava sujo. E o fato do coração estar sujo, a parte de Judas foi com Satanás, com as trevas, e não com Jesus, por causa do coração. Será que o teu coração está sujo ou está limpo? Se você tiver uma falha, uma sujeira, raiva de uma pessoa, se você tiver ódio de uma pessoa, se você pensa mal de uma pessoa, se você é malicioso por causa de uma pessoa, se você tem maus olhos por causa de uma pessoa, por causa dessa uma falha, desse um erro, por causa dessa uma falha, você pode perder a salvação. Finalizo deixando isso no seu coração. Seu coração está limpo ou seu coração está sujo? Quem tem o coração limpo, totalmente limpo, a parte é com o reino de Deus. Mas que o coração está sujo por uma falha, a parte é com as trevas. Com quem será que você está tendo parte? Com Cristo ou com o sujo? É pesado isso, mas que você possa refletir, olhar para dentro de si e se perguntar com quem está sendo a sua parte. Lembra de Marta, para finalizar? Lucas 10:40. Marta estava inquieta para lá e para cá, dando lugar às preocupações, ou deixando as coisas do dia a dia, trabalho, as suas preocupações, ocupar o lugar de Jesus na vida dela. Jesus olha e diz, Marta, Marta, da inquieta te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ou seja, o que estava sujando o coração de Marta, o que Marta deixou ocupar seu coração, espaço esse que era para Jesus ocupar, acabou fazendo com que Marta perdesse a boa parte que cabia a ela. Com quem será que você está tendo parte? Repito, com Cristo ou com o sujo? Que você possa refletir nisso. Uma falha, uma sujeira, alguém pode perder a salvação. Porque quando alguém tem uma falha, uma sujeira no coração, está tendo parte com o sujo e não com Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.